Você quer isso? Quem quer, levante a mão e fale amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim, Paulo falando: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, o 9 agora. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O 12 agora. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém e amém. Poder sentar-se em nome de Jesus. Paulo, ele começa narrando a história, uma história muito linda, falando a respeito do povo de Israel, que era um povo que andava muitas vezes ignorando as leis, os mandamentos de Deus. Era um povo que muitas vezes negligenciava, e quando estava preste a alcançar a bênção, alcançar a vitória, constantemente eles entravam pelo caminho da murmuração. A Bíblia relata que eles entrariam na terra prometida em torno de 23 dias, mas a murmuração, diga assim, murmuração, a murmuração fez com que toda a geração, com todo o povo daquela época, viessem a circular várias vezes, passando diante dos mesmos lugares, por causa da murmuração, tá? Tiro proveito para mim nesta noite, falando, se eu estou andando, e se eu entro pelo um caminho, ou você entra pelo caminho da murmuração, acontece que nós muitas vezes vamos rodear a situação ou alguma coisa e não vamos sair do lugar. Foi assim com o povo de Israel. Andando por vários lugares, a Bíblia relata que eles murmuravam, e às vezes imagine você passando diante de um monte, e talvez alguns mais entendidos começassem a falar, nós já passamos por aqui. Eu acho que nós já passamos por aqui. Porque eles entraram por um caminho da murmuração. Mas a murmuração não nos deixa ir mais adiante. A reclamação, no dicionário Aurélio português, está escrito assim, murmuração significa reclamar, significa cogitar. Se alguém entra pelo caminho da murmuração, se alguém entra pelo caminho da reclamação, se alguém entra pelo caminho do cogitamento, significa que vai ficar muitas vezes parado, vai ficar muitas vezes estagnado, porque a murmuração prende a pessoa de ir adiante. A murmuração, ela é como se fosse um bloqueio, ela impede as pessoas de irem adiante. Por isso que o povo demorou nada mais do que 40 anos, diga assim, 40 anos. Demoraram 40 anos para entrarem na terra prometida. A Bíblia relata que eles fariam essa jornada com 23 dias, entrariam na terra prometida, comeria do bom e do melhor em 23 dias, mas a reclamação não deixaram eles entrar.
Nessa noite nós vamos começar repreendendo o espírito de murmuração. Eu quero que você coloque de pé, se você realmente quer deixar de murmurar, coloque-se de pé, falando o mais forte que você puder, falando assim: murmuração, sai da minha vida, murmuração, sai da minha casa, sai do meu lar. Fala assim comigo, nós todos em harmonia: murmuração, sai da minha vida. Se você não murmura, fala também: murmuração, sai da minha vida. Murmuração, sai da minha casa. Sai da minha família. Sai da minha igreja. Sai. 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 Aleluia, aplaude ao Senhor. O espírito de murmuração tem que obedecer nesta noite. Tem que obedecer. Vamos assentar-se. Muitas vezes nós, amados, entramos por um caminho que nos leva a reclamar. Entramos por um caminho em tal situação que nos leva a cogitar, nos leva a murmurar. Quantas das vezes, amados, nós nos pegamos murmurando? Quantas das vezes em situações bobas, em situações banais, em situações que às vezes até é difícil, em situação de aperto, em situação de dificuldade, em situação de luta, e nós pegamos reclamando. A murmuração, ela é um obstáculo, ela é uma barreira. A reclamação, ela é como se fosse uma parede, não nos deixa ir adiante. Ela se torna uma parede diante de nós, porque eu murmuro e eu não vou adiante, eu bato nessa parede. É uma parede que muitas vezes nos impede de ir adiante. Amados, por isso que nós temos que relatar nossas vidas e colocar dentro de nós, como nós não somos murmuradores, nós não vamos reclamar a partir de hoje. O povo escolheu reclamar. Agora Deus nos dá liberdade, nós temos liberdade. Deus deu liberdade para o povo de Israel. Qual que era melhor, entrar na terra prometida com 23 dias ou caminhar 40 anos? Esta murmuração fez com que o povo não viesse a entrar na terra de Canaã. E somente 2 homens, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. A murmuração do povo de Israel era tanto, gente, que vocês nem imaginam. Em Números fala que o povo murmurava muito. E Deus não gostou da murmuração do povo. Preste atenção para você entender bem. O povo reclamava, o povo murmurava. Não tinha carne, reclamava que não tinha carne. Não tinha água, reclamava, murmurava que não tinha água. O sol estava quente, murmurava porque estava muito quente. Sabe o que acontece? Deus falou assim com Moisés, bem claro: Moisés, este povo é um povo obstinado, é um povo reclamador, é um povo murmurador. Sai da minha frente que eu vou destruir todos. Moisés intercedeu, e Deus falou assim: Moisés, sai da minha frente que eu vou destruir todos. Todos aqueles que murmuravam, todos aqueles que reclamavam, todos aqueles que cogitavam. Moisés saiu que não podia enfrentar Deus. Muitas vezes nós erramos porque enfrentamos Deus. Muitas vezes nós falhamos porque enfrentamos Deus. Muitas vezes nós batemos a cara na parede ou no muro porque enfrentamos Deus. Moisés falou assim: não vou enfrentar o Senhor, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Imagine você enfrentar Deus. Moisés falou assim: Senhor, eu vou sair então. A Bíblia fala que em Números capítulo 11, versículo 1, que lá do céu Deus começou a trovejar. E o povo murmurador estava num lado, e começou a vir relâmpagos, e trovões, e fogos, e a Bíblia fala que veio o fogo do céu, o fogo consumidor, e consumiu todos aqueles que estavam no meio do povo de Israel, todos aqueles que reclamavam, murmuravam e cogitavam. É muito sério a reclamação no meio do povo de Deus. Depois você lê em casa a murmuração, capítulo de Números 11. Moisés saiu da frente de Deus e desceu fogo. Uma labareda de fogo desceu. E uma vez só, lambeu todos os murmuradores, todos os reclamadores, todos aqueles que andavam reclamando e murmurando. Você já pensou que nós temos uma facilidade muito grande de reclamar? Reclamamos em cima da nossa família, reclamamos em cima da nossa casa, reclamamos em cima do nosso salário. Nós pedimos, fazendo uma campanha: Deus, queremos um emprego, Senhor, eu quero, depois Deus dá, e nós passamos a reclamar em cima do trabalho, em cima do emprego. A facilidade de reclamar, a facilidade de cogitar, a facilidade de
que murmurar em cima do que Deus nos dá é muito grande. É muito grande. Pedimos a Deus uma família, Deus dá. Passa pouco tempo, começamos a reclamar da esposa, começamos a reclamar do esposo, murmuramos em cima do esposo, murmuramos em cima da esposa, queremos uma família abençoada, mas a primeira luta que acontece, reclama, murmura, cogita. Aleluia, aleluia. Uma vez eu li numa revista, que um rapaz muito inteligente, especialista em marketing internacional, ele falava assim, olha, bem claro, eu guardo isso como se fosse, tem 15 anos que eu li isso. Ele falava assim, se você está passando uma situação de calor, por exemplo, se você reclamar que está fazendo calor, que calor é esse, que calor é aquilo, nossa, que calor, mas se você não ligar o ventilador, ou abrir as janelas, não vai mudar em nada. É verdade ou mentira? Verdade. Se eu estou em algum lugar sentindo um calor, se eu estou sentindo muito calor mesmo, se eu reclamar, nossa, que calor miserável, que calor insuportável, mas se eu não ligar o ventilador, se eu não abrir as janelas, não vai ter mudança nenhuma. Assim também em nossas vidas, se nós começarmos a murmurar, não vai ter mudança nenhuma. Não adianta murmurar. Se murmurasse, o povo não entraria mais rápido na terra prometida. Se você murmura, se você reclama, vai ficar difícil para você. Se você murmura, se você reclama, se você é uma pessoa que está reclamando e murmurando constantemente, igual o povo de Israel, reclamava na hora da luta, reclamava, não tem água para beber. Quantas pessoas passam necessidade? Não estou falando necessidade imediata. Quantas vezes a pessoa passa necessidade, porque o povo não morreu de sede, era uma necessidade imediata. Deus sempre supriu a necessidade do povo de Israel. Uma mensagem para você nessa noite: Deus sempre suprirá a sua necessidade. Deus sempre olhará do céu para nós, sempre, sempre. Então, se Deus está olhando do céu para mim, na hora que falta água para mim beber, para que eu vou murmurar? Para que eu vou reclamar? Para que eu vou cogitar? Tem alguém que morre, o povo, amado, não morreu de fome. Sabe o que aconteceu? O povo reclamava quando faltava comida. Amados, é muito sério. O povo eram pessoas que murmuravam constantemente. E o mais interessante é que quando o povo murmurava, trazia, olha que coisa que Deus está me revelando. Quando o povo murmurava, trazia indignação para o líder Moisés. A murmuração do povo, lamentavelmente dizer, a murmuração do povo de Deus traz indignação para o líder. Amém ou não amém? Vou provar para você. Moisés era o líder do povo de Israel, era ou não era? Nessa época era. Moisés era o líder. E o povo começava a murmurar: Moisés, não temos carne. Moisés, nós não temos aí comida. Moisés, eu preferi estar lá no Egito comendo cebola. Eu preferi estar lá comendo peixe. Mentira, que comia era resto. Eu preferia, o povo falava, eu queria comer cebola lá, os pepinos, as melancias, e queria comer lá aquelas comidas do Egito lá. E aquilo trouxe indignação para Moisés. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, o povo está reclamando muito. Amados, Deus falou com Moisés isto: Moisés, o povo está murmurando muito, Moisés. Moisés, o povo está reclamando muito, Moisés. O povo está reclamando, Moisés. Olha, o povo está murmurando, Moisés. Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas talvez se eu estivesse no lugar de Moisés e Deus está falando para mim falar com você: olha, vocês estão murmurando muito. Deus está falando com Moisés: Moisés, o povo está reclamando muito, Moisés. É por isso que está faltando, é por isso que estão sofrendo, é por isso que estão padecendo, é por isso que as serpentes estão comendo muitos, Moisés. É por isso, Moisés, que o povo está aí errando o alvo, faltando não comida, porque Deus dava comida, estava faltando era comida espiritual e bebida espiritual. Aleluia.
Moisés, o povo está murmurando muito, Moisés. Está reclamando muito, Moisés. Porventura alguns estão perecendo. Porventura, porque aqui alguns estão perecendo? Porque estão reclamando, estão cogitando, estão muitas vezes falando coisas abomináveis, fazendo outros deuses. Isso aqui que é Deus, aquilo não é Deus. Estavam murmurando contra Deus. Quantas das vezes pegamos nós mesmos reclamando de Deus? Quantas das vezes pegamos nós mesmos reclamando em cima de Deus? Como que nós podemos murmurar em cima de Deus? Ou às vezes nós passamos a reclamar em cima de Deus. Senhor, o Senhor não é Deus mesmo? Senhor, estou passando a situação, Senhor. O Senhor não é Deus. Irmãos, esta não é a tipo de oração que Deus gosta. Senhor, o Senhor é Deus mesmo, Senhor, olha a minha situação. Estou perecendo aqui, Senhor. Isso é reclamação. Reclama, Senhor, olha a minha situação. Olha a minha situação, estou aqui, olha. Manassés que reclamou bem disso, né? Senhor, olha, eu sou o mais miserável da tribo de Israel, eu sou o mais pobre, Senhor. Era a reclamação de Manassés em cima de Deus. Senhor, eu sou o mais miserável de toda Israel, eu sou o mais pobre da tribo, eu sou o mais miserável de toda a minha casa, o mais humilde, o mais pobre. Murmuração em cima de Deus. Aí a murmuração do povo trouxe indignação para o líder. Aí Deus falou assim: Moisés, este povo está reclamando muito, reclamando que não tem água. Moisés, vai lá na rocha, em Meribá, e fere a rocha, e vai sair água da rocha, e vai alimentar a sede de todos. Como o povo estava tão acostumado a reclamar, tão acostumado a murmurar, Moisés saiu indignado. A Bíblia relata que Moisés saiu indignado, ele foi e feriu a rocha, feriu. Começou a ferir a rocha, saiu água, mas Moisés deixou de entrar na terra prometida diante daquela atitude dele. Foi a única vez que Moisés murmurou, que impediu ele de entrar na terra prometida. Então, se nós reclamamos diante de alguma situação, amados, fica difícil para nós, fica difícil para você. A minha mensagem nessa noite é que você não murmure jamais. Fala para o seu irmão, para de murmurar. Fala com ele assim, bate no ombro dele e fala: para de reclamar, para. Se está calor, se eu não ligar o ventilador, não vai adiantar nada. Se está calor, se eu não abrir a porta, não vai adiantar nada. Se está calor, se eu não ligar o ventilador, não vai ter mudança, vai aparecer um anjo, vai fazer ventinho para mim, não. Eu tenho que ter atitude. Qual é a minha atitude? É de ligar o ventilador para eu não reclamar, é de abrir a porta para eu não reclamar, é de tomar alguma atitude para eu não reclamar, porque se eu murmurar, eu vou ficar tropeçando. Diga assim, tropeçando. Vou contar uma história para você. A minha falecida sogra, ela contava essa história falando assim, já faleceu tem uns 15 anos, quase 15 anos, 13 anos mais ou menos, que uma serva de Deus, muito fervorosa, mulher de oração, de jejum, de campanhas, não perdia uma campanha na igreja, de repente ela andando, tropeçou numa pedra, e ela arrancou a tampa do dedão. Verdade, minha sogra contava, era serva de Deus, não contava mentira não, acreditava em toda a história dela, tá? Arrancou a tampa do dedão, não aconteceu com ela, aconteceu com algum conhecida dela. E a mulher fervorosa começou a glorificar a Deus. Oh glória, aleluia, aleluia, oh Jesus! Mas não murmurou em cima do que ela tropeçou. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa e dá errado, e a primeira atitude nossa é de reclamar, é de murmurar, é de cogitar. Muitas vezes estamos fazendo alguma coisa, dá errado e nós reclamamos, dá errado, ou muitas vezes não sai do jeito que nós queremos e começamos a cogitar. Imagina bem, arrancou a cabeça do dedão e começou a glorificar a Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Tinha uma senhora do lado e falou assim:
verdadeiramente, o Deus daquela senhora é um Deus verdadeiro mesmo, é um Deus bom, está lá, sem a cabeça do dedão, mas está glorificando a Deus. Você pode aplaudir a Deus, querido, que isso é verdade, acredita em tudo que ela falava. Agora, nós temos uma facilidade muito grande de reclamar, muito grande, muito fácil de reclamar. Entramos por um caminho com grande facilidade em cima da reclamação. Reclamamos com... Já pensou que nós reclamamos por nada? Você já parou e analisou que nós reclamamos por nada? Reclamamos à toa. Reclamamos sem saber de algo. Fica difícil porque torna-se muitas vezes uma parede. Queremos a bênção, mas nós murmuramos, não alcançamos. Queremos a vitória, murmuramos e não alcançamos, porque torna-se difícil para nós. Bem que Paulo levantou as mãos na sinagoga e profetizou bem alto, assim falando: em tudo dai graças. Você tem feito isto? Você tem feito isto? Na hora da luta, glória a Deus. Na hora do problema, glória a Deus. Se me tira, glória a Deus. Se me põe, glória a Deus. Se me manda, glória a Deus. Se me fico, glória a Deus. Se fala algo que me aborrece, glória a Deus. Se faz algo que me agrada, glória a Deus. Se eu tropeço, se eu machuco, se estou enfermo, glória a Deus. Se eu tenho dinheiro no bolso, se eu tenho no banco, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Jesus. Aleluia. Em tudo dai graças. Se alguém morreu, glória a Deus. Se alguém está vivo, glória a Deus. Mas porque para nós ainda há esperança. Para você a esperança, querido. Para você a esperança. Em tudo dai glória. Amém ou não amém? Talvez seja pesado para você, mas é a verdade. Em tudo tem que dar glória. Em tudo. Em situação boa, glória a Deus. Em situação difícil, glória a Deus. E vou falar o que Deus está me mostrando aqui. Em situações boas, glória a Deus. Em situações adversas, glória a Deus, aleluia. Faça isso que sua vida vai mudar. Faça isso que a sua vida vai começar realmente a alcançar de Deus o que é mais precioso. O que mais precioso. E a Bíblia manda nos fazer tudo sem murmuração. Mais forte ainda. Fazeis tudo sem murmuração. Amém ou não amém? Tudo. E quantas das vezes nós fazemos não tudo já murmurando? Quantas das vezes fazemos uma coisinha murmurando? Quantas vezes fazemos alguma coisinha já reclamando? Enquanto a Bíblia manda nos fazer tudo sem murmuração. Quero que você feche os teus olhos nesse instante. Eu separei um minutinho para você pensar diante dessa pregação, para você pensar nas suas murmurações, onde você mais tem reclamado, onde você tem mais murmurado, em cima do seu salário, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, onde você tem mais murmurado. Peça mesmo a Deus para te mostrar. Peça a Deus para falar: Senhor, eu não quero mais murmurar, eu não quero mais reclamar. Senhor, meu Deus, eu não quero mais que uma parede fique diante de mim. Eu não quero mais uma porta fechada diante de mim, porque a murmuração, ela fecha a porta. Eu não quero mais dar voltas em montes, em igrejas. Eu não quero dar mais voltas em esquinas. Eu não quero dar mais voltas em vão. Não, meu Deus. Eu não quero dar mais volta. Quantas vezes você tem dado volta? Quantas das vezes você tem rodeado a mesma montanha? Quantas vezes você tem rodeado a mesma montanha? A sua murmuração, a sua reclamação, o seu cogitamento tem feito isto. A mesma murmuração está te induzindo você a reclamar. Você está levando a reclamação, a murmuração junto. Abra os teus olhos. Jó perdeu tudo. Eu sou fã de profetas. Eu sou fã de profetas. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Imagina tudo, tudo, tudo. Um dos homens mais ricos daquela época. Tinha dinheiro à vontade. Perdeu tudo. Gados, fazendas,
burros, alimentação para sua família, perdeu tudo, 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 até sua esposa, os seus filhos, telhado caiu em cima deles, perdeu tudo. E ele colocava de pé e falava assim no capítulo 42, ele falava: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, mas não saiu murmuração da sua boca. Às vezes nós perdemos alguma coisinha, a primeira coisa é reclamar. Perdemos algo, reclamação. Perdemos um bem, reclamação. Perdemos alguém, reclamação. Já perdeu tudo isso e não reclamou. Ainda ficou emperebado, não teve uma murmuração dos lábios de Jó. Mas estava ali perante o Senhor. Eu sei que meu Redentor vive, e Ele é fiel, e Ele é poderoso para me dar o dobro que eu perdi. Mas não murmurou. Uma vez eu perdi uma penca de chaves, e o diabo pensou que ia me vencer. Chaves importantes para mim, que eu tinha, padeci nessa época. 3 dias sem meu monte de chave. Hoje eu tenho chaves espalhadas, porque se eu perder, não perco tudo. 3 dias, mas não reclamei. E fiquei 3 dias, o diabo pensou que ia me derrotar, e me fazendo reclamar, e fazer murmurar. E eu não reclamei, não murmurei. O diabo viu que não tinha jeito, então ele perdeu. Aí Deus falou comigo, como o diabo não tinha mais jeito, o Deus falou comigo: Sebastião, as suas chaves estão dentro do guarda-chuva. Incrível. Como? Quando é época de chuva, a gente estende o guarda-chuva para escorrer alguma coisa. Deus falou comigo claramente: Sebastião, as suas chaves estão dentro daquele guarda-chuva. Senhor. Sem duvidar, tá? Sem duvidar, sem apalpar o guarda-chuva para ver se é real, enfiei a minha mão por dentro do guarda-chuva, peguei a penca de chave, olhei e falei assim: glória e glória a Deus. As minhas chaves estavam todas ali, não perdi. Quem perdeu mais uma vez foi o diabo. Quando você não murmura diante de alguma situação, é o diabo que perde, e é Cristo que ganha. Pare de murmurar. Quando Deus nos pede alguma coisa, a primeira coisa que vem é a reclamação, é a murmuração. Para quê? Para que Deus pediu a Abraão: Abraão, me dá o teu único filho, o teu primogênito, vai até o monte Moriá e sacrifica-o para mim. Então a Bíblia fala que Abraão levantou-se de madrugada, não reclamou, não, Senhor, para que meu filho, meu primogênito? Ele não reclamou, ele não murmurou. Quantas das vezes Deus pede alguma coisa para nós darmos ou fazermos, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar e murmurar. A primeira coisa que nós fazemos é enfrentar Deus. Para que isso, Deus? Não precisa. Deus pediu a Abraão o teu único filho, levantou-se de madrugada, abordou o teu jumento e foi em direção ao monte Moriá, caminhou 3 dias sem murmurar. A minha pergunta é: será que você consegue a partir de hoje caminhar pelo menos 3 dias sem reclamar, sem murmurar e sem cogitar? Abraão abordou o teu jumento e foi em direção ao monte Moriá. No meio do caminho, seu filho perguntou para ele: pai, eis aqui a lei e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão não reclama e não murmurou: meu filho, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. E chegou lá, na hora que ele foi sacrificar o teu filho, não murmurou, nem na hora de abaixar lá a faca, ou simplesmente para sacrificar o seu filho, não murmurou. Deus deu a vitória para ele. Sabe o que acontece? A sua vitória está lá no fim, mas sem reclamação. Quanto mais você caminha sem murmurar, mais vitória vem. Quanto mais você caminha sem reclamar, mais vitória vem. Quanto mais você caminha sem murmurar, sem reclamar, sem cogitar, mais vitória vem, mais bênçãos vem, mais bênçãos espirituais, mais bênçãos também materiais. Porque Jó não murmurou, recebeu bem material. Abraão não reclamou, recebeu bens espirituais. Aleluia. É isso que nós temos que fazer. Não murmurar em situações nenhuma. Quer ver o tipo de murmuração que atrai praga e desgraça? Falo sem medo de errar. Sem medo de errar. A pior murmuração que tem, que eu vejo, é a murmuração em cima de um líder. Amém ou não amém? Vou explicar. Miriam começou a reclamar de Moisés. Moisés, você vai casar de novo?
Você vai casar de novo, Moisés, ainda mais com essa aí? Vai casar com ela? Não acredito, Moisés. Você vai casar com essa mulher, uma cozita, não é da nossa geração, da nossa aliança, nem conheço. Você vai casar com ela? Amado, isso foi sério pra caramba. Isso foi terrível. A pior das murmurações que eu vejo é a murmuração em cima de um líder. Não importa o líder que seja, a pior murmuração que tem é em cima de um líder. Ai daquele que murmura em cima de um líder. Ai daquele que lança ou que faz uma murmuração em cima de um líder. Cuidado para que você não entre por este caminho reclamando em cima de um líder. Qualquer líder que seja, qualquer servo que seja, qualquer ungido que seja, qualquer servo eleito de Deus que seja, não murmure, não lance murmuração, não lance reclamação em cima dele. Acabou, amados, em nome de Jesus. Faz assim comigo, ó. Acabou. Sabe o que aconteceu com Miriam? Nem quero falar porque o tempo é escasso. Ficou leprosa. Ficou leprosa. Qualquer tipo de líder, dessa denominação ou de outra denominação, qualquer tipo de líder que você conhece ou que você não conhece, qualquer líder que tenha ou que não tenha testemunho, qualquer sacerdote, qualquer líder, qualquer tipo de pessoas que está em posição de líder, faz assim mais uma vez, ó. Acabou. Amém ou não amém? Quero dar a última ênfase nessa pregação. Conheço uma mulher na Bíblia, que o nome dela era Rispa, diga-se Rispa. Durante 3 meses, o seu filho morreu. 3 meses o seu filho morreu. E ela ficava ali, velando pelo seu filho que estava morto. 3 meses. Nessa época ninguém dava muito valor para aquele morto, para aquela criança que estava morta. E a mulher estava ali velando, mas a Bíblia relata que ficou 3 meses sem reclamar e sem murmurar. Durante 3 meses ela zelando pelo seu filho. Ela acreditava que Deus, e que o rei, e que o seu filho também ia ter, que o seu filho ia ter um enterro digno. Essa mulher, ela tinha tudo para reclamar, para murmurar e para cogitar, e ela não fez nada disso. 3 meses ela ficou ali, velando o seu filho que não foi ainda enterrado. Durante 3 meses já fedia mal. A única coisa que ela fazia era expulsar os urubus. E nessa época havia muitos tipos de chacais. De dia ela expulsava os urubus, sai para lá, sai. E de noite ela expulsava os chacais, sai, sai. Era assim que ela fazia, mas não murmurava. Ela tinha tudo para murmurar, mas não murmurava. Ela podia, claro, ela tinha tudo, seu filho estava ali, gente. É uma situação dramática, uma situação horrível, uma situação tenebrosa. O seu filho estava estendido, isso é Bíblia, estava ali, não tinha onde enterrar, tinha tudo para reclamar. Imagine você nessa situação, se o seu filho morre, não tem onde enterrar, o que você vai fazer? Nossa, meu filho está aqui, não tem onde enterrar, a prefeitura não olha, o rei não está olhando, o presidente não está olhando, está aqui, o que eu vou fazer? Uma situação desesperadora. Amados, nem na hora da situação de desespero, nós podemos entrar pelo lado da reclamação, da murmuração ou do cogitamento. A mulher estava ali, não murmurou. De dia expulsava os urubu, sai para lá, expulsava, não sei, se era com objeto, com a varinha, com as simples palavras, ou com os vultos da sua mão, mas ela expulsava, e de noite ela expulsava os chacais, que vinham comer o seu filho durante a noite. Sai. Era assim que ela expulsava, mas ela não murmurou, ela não reclamou, ela não cogitou, estava ali, tinha tudo para reclamar, mas não reclamava. Tudo, talvez até eu apoiasse a ela a reclamar, talvez você não vai reclamar, você não vai murmurar, olha que situação. Mas ela ficou ali, fervorosa, acreditando que o seu filho teria um enterro digno. Então o Deus tocou no coração do rei Davi, e o rei Davi mandou fazer um enterro digno para aquela criança. Sabe o que eu tiro proveito disto? A situação pode ser horrível, a situação pode ser muito feia,
pode durar o tempo que durar, mas eu não vou reclamar, porque a minha não murmuração vai fazer com que o coração de Deus seja tocado e vai me abençoar. Aleluia, aleluia. Tinha tudo para reclamar, tinha tudo para murmurar, e não murmurou. Seu filho estava ali 3 meses, já fedendo. Os bichos varejeiros talvez pudessem estar fazendo festa, fazia festa ali, fazia de tudo ali, mas eu não murmurava. Não era embalsamado, não tinha remédio para durar muito tempo, não tinha nessa época, estava ali já podre. Talvez a situação esteja podre, fedida, mas não murmure, porque Deus vai ser tocado no coração, porque você é um servo que não murmure diante da situação, e Deus vai mandar alguém para abençoar a sua vida. Foi assim que Deus fez com o rei Davi. Olha, Deus falou com o rei Davi: vai lá e dá àquela mulher Rispa um enterro digno para o seu filho. Sabe o que vai acontecer, querido? Deus vai abençoar a sua vida grandemente neste ano. É um ano de glória, é o ano de poder, é o ano de fecundação, é o ano de vitória, é o ano de salvação, é o ano de vermos a glória de Deus. Só verá a glória de Deus os que não murmuram, não reclamam e não cogitam. Vão ver a glória de Deus eternamente e vai regozijar com o Senhor para sempre. Eu quero isso para a minha vida e para você. Eu preciso parar de murmurar. Eu preciso parar de reclamar. Eu preciso parar de reclamar do meu salário. Eu preciso parar de reclamar da minha renda. Eu preciso parar de reclamar da minha família. Eu preciso parar de reclamar dos meus líderes. Eu preciso parar de reclamar do meu ministério. Eu preciso de parar de reclamar com as mudanças. Eu preciso de parar de reclamar quando eu sou chamado a atenção. Eu preciso. Senão eu vou criar ao meu redor uma muralha intransponível, uma muralha inabalável. É isso que acontece. Quando eu murmuro, eu crio no mundo espiritual uma muralha. Nessa noite, a minha oração é que Deus dissipe do nosso meio todo esse tipo de murmuração, todo tipo de reclamação, toda raça de demônios que induz a reclamar, a murmurar e a cogitar. Se está bom, glória a Deus. Se está ruim, glória a Deus, aleluia, amém. Deus vai providenciar. Fez com Jacó, Abraão, Isaac. Vai fazer comigo também, glória a Deus. Fez com muitos homens de Deus. Está difícil a situação, está podre, mas glória a Deus, alguém vai ser tocado por Deus. Deus vai me abençoar. Deus vai. É isso que eu peço a Deus, que seja dissipado o tipo de murmuração do nosso meio. Você quer isso para você? Quer? Então vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Fecha os teus olhos. Nessa noite, peça a Deus que não desça fogo do céu para consumir os murmuradores, mas que desça a graça, a misericórdia de Deus, e que tenha misericórdia de nós. Eu peço a Deus que não desça fogo e consuma os murmuradores. Eu peço a Deus que não desça fogo e consuma, que destrua, não, eu peço a Deus que mande a misericórdia mais uma vez, mande o amor mais uma vez. Eu peço a Deus que ninguém seja ferido de lepra. Eu peço a Deus, comece você a orar a Deus. Eu peço a Deus que ninguém seja ferido de lepra. Eu peço a Deus que ninguém seja como uma pessoa que criou uma muralha, não, mas que essas muralhas que foram criadas diante de murmuração, de reclamação, elas sejam derrubadas, e que seja edificado nessa noite algo para nos abençoar. A murmuração, o cogitamento, a reclamação tem que ser banida do nosso meio. Eu não quero ser nessa noite Caleb. Eu não quero ser nessa noite Josué, não. Eu quero ser uma igreja unida, que não reclame, não murmure. Eu não
não quero ser um Jó que não murmurou, não, eu não quero ser um Abraão que não murmurou, eu não quero ser uma Rispa que não murmurou, não, eu não quero isso, eu quero que uma igreja santa, curada, sarada, transformada, que não murmure. Eu não quero ser eu, mas eu quero uma igreja que não murmure, que não reclame. É isso que eu quero a Deus. Meu Deus, visita a tua igreja nesta noite. Fecha os teus olhos. Eu não quero tropeçar mais. Eu não quero cair mais. Chega de lançar a maldição em cima do meu salário. Eu não quero reclamar em cima do meu salário. Eu não quero reclamar em cima da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, da minha renda, do meu trabalho. Eu não quero reclamar em cima da situação de podridão, não quero isto. Eu não quero lançar nenhum tipo de murmuração que me atrapalhe de ver a glória de Deus, não. Neste ano eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus, junto com a igreja. Eu quero a vitória sem murmurar. Eu quero a vitória sem reclamar. Eu sei que a vitória vem assim. Eu sei que a vitória vem quando eu não murmuro, quando eu não reclamo do meu ministério, quando eu não reclamo do meu líder. Eu sei que a vitória vem quando eu não reclamo da autoridade que está sobre mim. Eu sei que a vitória vem assim quando eu não murmuro. Rispa conseguiu ficar 3 meses sem murmurar. Abraão ficou 3 dias. Quantos dias você pretende ficar sem murmurar? Se errar, comece de novo. Se murmurar, volte a não murmurar. Se reclamar, volte a não reclamar. Se falar algo inconveniente, volte a não falar. Quantas vezes nós murmuramos e reclamamos em cima de líderes? Em cima de líderes da igreja, em cima de líderes de outra denominação. Chega, acabou isto, acabou. Eu não quero atrair para mim maldição, eu não quero atrair para mim praga, eu não quero atrair desgraça. Não vai mudar nada. Se eu reclamar, não muda nada. Não muda nada. Não muda nada, igreja. Se você reclamar, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vem bênção, não vem vitória. Mas se você parar de reclamar, de murmurar, vem. Ela vem mais rápido. Para de murmurar em cima do esposo. Você pediu um esposo, é o que Deus te deu. Agradeça a Deus por ele. Pediu uma esposa, agradeça a Deus por ele. Pediu um filho que hoje não está nem aí por você, agradeça a Deus. Em tudo dá glória. Em tudo dá glória a Deus. Porque a vitória vem, os bens vêm. Vem. E você também vem. Nessa noite, antes de nós chamarmos você para orar, eu quero fazer um convite especial. Se você ainda não é evangélico, se você está afastado dos preceitos da lei do Senhor, nós queremos convidar você, sai do seu lugar, ou melhor, levante a sua mão. Quem quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Levante a mão bem alto para eu te ver. Isso, mais alguém? Quem quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém mais? Tem um varão aqui na frente? Tem alguém mais no nosso meio? Faz assim para mim te ver. Entregar a vida para Jesus é necessário. Um dia eu fiz isso, há 20 anos atrás. Há 22 anos atrás eu fiz isso. Entreguei a minha vida para Jesus. Tem mais alguém? Vem aqui, varão, nós vamos orar por você. Vem aqui, ora por ele, irmão. Aplaude o Senhor pela essa vida, em nome de Jesus. A vida dele vai mudar, já mudou em nome de Jesus. Isto, está chegando mais gente. Tem mais alguém? Vem, sai do seu lugar. Pega na mão de alguém, não vem sozinho não, isso. Sai do seu lugar, seja corajoso, não vem murmurando não. Vem alegrando-se no Senhor, vem alegrando-se no Senhor. Tem mais alguém? Vem, sai do seu lugar. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, entrega a vida para Jesus, reconcilia com Deus, volte para o aprisco das ovelhas. Tem alguém te esperando, o Pai está te esperando, o Rei está te esperando, o Senhor está te esperando. Tem mais alguém? Glória a Deus.
Aleluia. Nessa noite eu quero orar por você, nessa noite. Nós ainda temos algum tempo. Se você nessa noite quer receber uma oração, eu sei que tem muita gente. Nós vamos fazer diferente. Não vou chamar toda a igreja não, para não ficar em evidência que você está nessa situação. Feche os teus olhos. Eu não quero expor a sua nudez, não quero expor o seu pecado, a sua situação, e também não quero impedir de você vir. Não quero. Feche os teus olhos. Os obreiros estendem as mãos lá. Assim, estende as mãos lá. Feche os teus olhos. Vamos arrancar da sua vida toda a murmuração. Eu não quero expor a sua nudez, mas eu tenho certeza que Deus falou pelo menos com 99%. Eu tenho certeza que Deus falou com toda a igreja. Eu tenho certeza que Deus falou também com aqueles que estão nos assistindo, nos vendo. Eu tenho certeza que Deus está falando. E eu tenho certeza que Deus fala. Eu tenho certeza que Deus fala. E a partir de hoje está anulado, aniquilado, está extirpada a murmuração da sua vida. Em nome de Jesus. Está caído por terra. Está destruído toda a murmuração, toda a barreira que foi criada, todo obstáculo que foi criado, tudo que foi perdido por cada murmuração está extirpado. Sai da sua vida, sai da igreja, saia, em nome de Jesus. Saia da igreja toda espécie de murmuração, saia dos membros, saia da liderança, saia da igreja, saia dos membros. Espírito de murmuração, sai da nossa casa, sai da nossa família, sai do nosso lar, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Acabou. Não falarei mais sobre murmuração. Não falarei mais sobre reclamação. Não falarei mais neste ano sobre reclamação e murmuração e cogitamento. Não falaremos mais. Acabou. Seja extirpado da congregação, seja extirpado da IPVs, seja extirpado de Volta Redonda, em nome de Jesus. Se tem alguém que está reclamando em Volta Redonda por alguma situação adversa, espírito de murmuração, sai de Volta Redonda, saia de Volta Redonda, saia das igrejas, saia da liderança, saia da igreja, saia de Volta Redonda, saia das lideranças. Acabou. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu peço ao Senhor que cele no coração de cada um nesta noite esta mensagem. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra é profética, é real, ela é santa. E a tua palavra que diz que há um carpinteiro que prega um prego numa tábua para depois ficar difícil de ser arrancado. Em nome de Jesus, anjo do Senhor, prega no coração de cada um agora esta noite. Prega esta palavra no coração de cada um agora. Faça-os lembrar desta noite em nome de Jesus.